Talvez você já tenha estudado dezenas ou até centenas de lições do esquimol. Mas você já parou para pensar quem foi esquimol? De onde surgiu esse método? E como um material com uma história tão antiga continua sendo utilizado no ensino musical até hoje? Muito bem. Antes de começarmos as primeiras lições, eu quero voltar um pouco no tempo com você. Você está na aula 2 da jornada esquimol, do zero às posições. Mas, se você chegou aqui pela pesquisa, recomendo começar pela aula 1 e acompanhar a série em sequência, porque estamos construindo essa metodologia passo a passo. Muito bem, vamos lá. Quem foi Esquimol? Quando pesquisamos sobre a Esquimol, encontramos o nome de Anton Esquimol, ligado principalmente à pedagogia musical e a métodos de ensino de piano. E estamos falando de um material realmente muito antigo. Há registro do seu novo método de piano teórico, prático e recreativo, publicado em Paris ainda no século XIX, por volta de 1892 ou até antes. Então, quando falamos em esquimol, estamos falando de uma tradição pedagógica que atravessou gerações. Uma curiosidade interessante. E aqui parece algo que muita gente que estudou o esquimol para violino talvez não saiba. O esquimol não está associado apenas ao violino. Seu nome aparece também em uma tradição muito conhecida de métodos para piano, inclusive com edições em português. E existe uma filosofia interessante nesses materiais, não trabalhar somente a mecânica dos dedos, mas desenvolver progressivamente leitura, compreensão musical e execução. E isso ajuda a entender uma característica que também encontramos no esquimol, que conhecemos no violino: progressão. Agora vamos entender a lógica do método para o violino. Quando você olha rapidamente para o esquimol, pode parecer apenas uma sequência enorme de lições. Mas quando analisamos o método como um todo, percebemos uma construção. Ele começa nos fundamentos e vai aumentando progressivamente as exigências. Primeiro, encontramos o trabalho inicial, cordas soltas e primeira posição. Depois aparecem novas tonalidades, escalas e repertórios. Mais adiante, temos exercícios específicos para desenvolver o manejo do arco. E somente depois dessa preparação entra de maneira mais intensa as posições e as mudanças de posição. Ou seja, existe uma progressão pedagógica por trás das páginas. Agora vamos falar um pouco do esquimol no Brasil. Aqui no Brasil, o esquimol ganhou uma presença muito particular. Ele se tornou especialmente conhecido entre muitos estudantes de violino ligados a grupos de ensino musical e principalmente dentro da igreja CCB. Existem versões adaptadas e organizadas do material, utilizadas no programa de formação musical, e milhares de violinistas brasileiros tiveram algum contato com esquimol durante sua formação. E talvez você seja um deles. Agora eu quero deixar um detalhe importante. Frisa bem isso. Eu quero deixar uma observação histórica bem marcante, importante. Quando começamos a pesquisar profundamente a origem do método de violino que circula hoje no Brasil, né, o esquimol, as informações disponíveis não são tão claras quanto poderíamos imaginar. Encontramos documentação histórica sobre Anton Esquimol e seus métodos de piano, mas a história editorial da versão para violino que chegou até nós possui adaptações e edições posteriores.
Então, eu prefiro, assim, não inventar uma história bonita simplesmente para preencher essa lacuna. Quando houver documentação, né, se em algum momento eu achar algo mais aprofundado, eu vou apresentar como fato. Ah, outra coisa, de repente você aí do outro lado sabe da história do esquimol, tem algum conhecimento, e eu ficaria extremamente grato se você trouxesse aqui para mim. O meu objetivo aqui é que nós construímos essa série juntos. Então, se você tiver algum material, algum conhecimento a respeito da história do esquimol, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adicionar sim a essa aula. Agora, uma curiosidade. Por que um método tão antigo ainda pode ser útil? Agora vem uma pergunta mais interessante. Se esse material vem de uma tradição tão antiga, por que estudar o esquimó hoje? E aí vem uma resposta. Porque princípios técnicos não deixam de existir simplesmente porque o método envelheceu. Afinação continua sendo necessária, coordenação continua sendo necessária, controle do arco continua sendo necessário, escalas continua sendo necessárias e dominar as mais diferentes posições do instrumento continua sendo necessário. Mas isso não significa que precisamos ensinar exatamente da mesma maneira que alguém ensinava esse método há décadas atrás. Muito bem, é aqui que entra a nossa jornada. Esse é justamente o propósito dessa série. Eu quero respeitar a progressão do esquimol, mas trazer junto aquilo que anos de estudos, práticas e experiências adquiridas como professor me mostraram. Então, em alguns momentos, nós vamos seguir exatamente aquilo que o método propõe, mas com um detalhe. Em outros, eu vou acrescentar exercícios preparatórios, vamos falar de postura, organização da mão esquerda, empunhadura, distribuição, essa empunhadura é a empunhadura do arco, a distribuição do arco, afinação, golpes de arco e vários detalhes que uma partitura sozinha não consegue ensinar. E agora, para finalizar essa aula, eu quero lembrar algo muito interessante. O método nos dá o caminho, mas é a maneira como nós percorremos esse caminho que vai determinar aquilo que construímos tecnicamente. Agora que você conhece um pouco melhor da história e a proposta do método que vamos utilizar, na próxima aula vamos começar a preparar o terreno para entrar efetivamente nos exercícios. E antes de simplesmente pegar o violino e começar a tocar a primeira lição, existem alguns detalhes que eu considero fundamentais. Porque lembra da nossa regra? Não estamos estudando o esquimol para terminar páginas. Estamos estudando para construir técnica. Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Primeiramente, se você ainda não segue o canal, né, que você se inscreva aqui no canal e também mande estas aulas para alguma pessoa, para algum conhecido, alguém que estuda violino ou que quer aprender o violino do zero, porque o que eu vou trazer aqui nesta série vai ajudar pessoas que vão começar do absoluto zero. Então, envia esse vídeo, compartilha, chama para assistir junto e nos vemos nas próximas aulas da Jornada Esquimol.